Consideradas por especialistas financeiros como um investimento de alto risco, as moedas virtuais usam um sistema similar a uma ação na Bolsa de Valores. É por essas e outras que investir nesse mercado requer cuidados importantes. É o que você confere na reportagem de André Cristino. Imagine um mercado que movimente 21 bilhões de dólares em um dia. Isso é uma realidade. As moedas virtuais têm se tornado mais conhecidas nos últimos anos e já movimentam 431 bilhões de dólares. O Bitcoin e essas outras moedas criptográficas são um ativo financeiro digital. Você pode adquiri-lo comprando ele em uma bolsa de valores, ou você pode adquirir executando um serviço ou vendendo um produto e recebendo nesse ativo digital. Então é uma moeda virtual que você usa para comprar e vender serviços. Bruno sempre foi conservador na hora de investir, mas neste ano resolveu apostar no mercado das criptomoedas. Sim, no primeiro momento você vai pesquisando, né? Só que ainda não fazia muito sentido para mim. Que eu e minha esposa, a gente vai pesquisando tipos de investimento, formas de investimento, você ainda fica meio na dúvida. Foi quando eu procurei a consultoria, assisti as palestras, entendi melhor o que é um gráfico, que para eu ser o gráfico está lá, olha que legal, ele subiu, desceu aqui, mas e aí? E é isso, buscar orientação, buscar essa consultoria para saber, olha, o que você faz, onde você toma cuidado, como que você investe. Hoje existem mais de 100 tipos de criptomoedas, a mais famosa é o Bitcoin. Em maio de 2013, um Bitcoin custava 141 dólares. Em dezembro do ano passado, cada moeda valia mais do que 19.500 dólares. A valorização fez muitas pessoas apostarem no investimento, mas o lucro não é certo. Uma pessoa que comprou a moeda em alta no final de 2017 perdeu muito dinheiro, já que houve uma redução de mais de 50% no valor da moeda, que hoje é comercializada por aproximadamente 9 mil dólares. Como na bolsa, é preciso entender o mercado para ter ganhos. Além disso, é preciso se prevenir para não ser vítima de fraudes. Todo o processo de compra e venda é feito pela internet. O risco está não na moeda em si, mas na maneira como você vai adquirir ela. Se você adquirir ela de sites suspeitos, de pessoas que você não conhece, do mercado informal, como esses sites de troca individual, a chance de você estar caindo numa fraude é muito grande. A moeda do futuro já é uma realidade. Quem apostou logo no início tem gostado do resultado. Até o Bruno, que é novo no mercado, recomenda. Eu já vejo que tem um campo muito fértil por aí. Eu não me arrependo em momento nenhum dos investimentos que eu fiz até agora. A partir desta semana, você vai acompanhar uma série de reportagens com dicas de segurança para quem mora em condomínios. No programa de hoje, você confere qual o melhor revestimento para a entrada do prédio, além do uso correto de corrimões e grades de segurança na piscina. Acompanhe com Ana Flávia de Oliveira. Pequenos cuidados de segurança devem ser observados quando alguém vai comprar um apartamento. E são sobre esses cuidados que eu converso agora com o Tenente Pedro Ayrara. Tenente, gostaria de saber, aqui nós estamos num prédio que tem, nessa parte externa, está tudo adequado, né? Mas quais são esses cuidados que as pessoas devem observar? Sim, alguns cuidados que a gente deve tomar é que é muito comum na questão do uso de revestimento, alguns revestimentos que não são ideais para esse tipo de área externa. Então, aqui a gente pode ver que foi utilizado um piso poroso e ele realmente, mesmo molhado, ele dá uma aderência, né, para que a pessoa possa andar, mesmo estando o piso molhado, com segurança. Às vezes as pessoas utilizam algum tipo de revestimento, como o caso do porcelanato, ou alguns tipos, né, de pisos polidos, que chove nessa região, isso daqui fica molhado e a pessoa se escorrega facilmente. Nesses casos, a gente é obrigado a colocar uma fita antiderrapante para garantir que as pessoas caminhem aqui sem o risco de queda. Outro detalhe importante, que não é um detalhe, é o corrimão. Com certeza, a nossa legislação estadual de segurança contra incêndio e pânico, ela coloca isso como um item obrigatório, justamente para caso a pessoa, né, não só na utilização diária, ela tenha esse apoio, mas também numa situação de emergência, que ela está andando rápido ali, ela consiga ali descer aquelas escadas sempre tendo esse apoio. O que traz uma importância ainda maior no caso de pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção.
E aqui nós temos as grades que também são muito importantes. Sim, aqui a gente está, né, num nível mais elevado e às vezes uma criança aqui explorando o jardim, né, fazendo algum tipo de brincadeira, ela pode acabar, né, chegando ali próximo ao beiral ali e caindo. Por isso é muito importante que a gente tenha essa estrutura de proteção realmente para assegurarmos que nenhuma pessoa vai ter uma queda acidental, né, não vai acabar tendo nenhum tipo de acidente. E embora a gente esteja no térreo, a gente está aqui ao lado de uma outra grade da janela que também é um item fundamental. Com certeza, porque, né, mesmo de uma altura pequena, a gente pode ter uma situação de uma criança, né, de um bebê acabar saindo e também por uma questão de segurança, né, para trazer, né, uma tranquilidade maior para aqueles residentes ali. E não é o caso neste edifício, mas a piscina também é um item que deve ser observado. Com certeza, a piscina ela é sempre uma área de risco, especialmente se nós tivermos naquele local crianças. Então, aquele local ali, ele deve ser isolado, né? Ele deve ser fechado nos horários de modo que as pessoas não possam ali acessá-los. E também, se a piscina ali ela fica próxima às áreas de lazer, a gente deve realmente isolar de uma maneira que uma criança correndo, às vezes atrás de uma bola, acabe caindo ali e entrando numa situação de afogamento. Na semana que vem, vamos falar de dicas de segurança para entrada e saída de garagens. O nível de confiança nos partidos políticos caiu para um dos menores índices da história. O levantamento aponta ainda os principais motivos para isso. Claro que a corrupção nos partidos políticos está entre eles. O que mais está por trás desses números? O que os eleitores pensam sobre os partidos? O que tudo isso implica para as eleições deste ano? É o que você confere agora. Faltam menos de 3 meses para as eleições, mas grande parte da população gostaria de se esquecer disso. A gente está meio desacreditado com a política há muito tempo. E se política no Brasil fosse bom, não existiria esse tanto de partido. Esse ano está difícil. Os políticos hoje em dia não estão confiáveis. Os partidos políticos abrigam políticos que não são confiáveis e que não dá para a gente confiar. Até 7 de outubro, os eleitores terão que escolher candidatos para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Difícil está sendo encontrar boas opções. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia fez um levantamento que apontou que 8 em cada 10 brasileiros não confiam de forma alguma nos partidos políticos. Esse número vem aumentando ao longo dos anos e é quase o dobro de 2014, quando 46% da população se dizia descrente com a política. A raiz deste problema está no alto custo das campanhas eleitorais. Esse alto custo faz com que os partidos e os candidatos, e depois de eleitos, fiquem muito mais próximos de quem os financia, de quem banca a possibilidade de eles exercerem o mandato, do que, de fato, o real sentido da representação, ou seja, a vontade do eleitor. A pesquisa do Instituto apontou que 83% dos entrevistados não simpatizam com nenhum partido. A corrupção seria a principal causa disso. Vergonha. Eu acho uma vergonha. Exaja, o negócio deles é dinheiro. Esse papo que a gente não sabe votar, isso aí está muito desgastado, isso. O problema é a corrupção. Muitos dizem que a corrupção é recente ou que aumentou em determinado governo. Isso não é verdade. A grande diferença é porque os fatos que têm sido cada vez mais revelados aos brasileiros já aconteciam há muito tempo. Mas, porém, devido a virtudes da justiça, da imprensa, dos órgãos de investigação, vêm sido revelados e, com isso, gerado muito descrença e descrédito da nossa classe política. Diante da situação atual da política no Brasil, estaria o sistema eleitoral baseado em partidos condenado? Querendo ou não, uma democracia ou qualquer democracia é feita por partidos, ou seja, um grupo de pessoas que se unem em relação de defesa de uma causa. Uma candidatura individual sem o partido dificilmente tem alguma chance, mesmo em países onde isso é permitido. Ou seja, são os partidos que são os meios através dos quais as propostas de cada um dos candidatos seja levado a toda a sociedade. Incentivar o setor e dar visibilidade a novos artistas de BH é o foco de uma exposição de arte digital, que ainda encontra pouco espaço no cenário cultural. A mostra apresenta ao público instalações e videoartes que relacionam a capital a um painel de Cândido Portinari. Durante 4 semanas, os artistas trabalharam em conjunto. Foram criadas 7 obras,
todas inspiradas no painel Civilização Mineira de Cândido Portinari, que fica no saguão do Centro Cultural. O quadro mostra a transição da capital do estado de Ouro Preto para Belo Horizonte. A adesão ao experimento surpreendeu os organizadores. Não esperávamos ter, né, nessa residência já uma inscrição de várias partes do país. Imaginávamos mais localizado, pensando em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então a gente imaginou que não seria tão bem recebido, né, pela cena das artes digitais no país. A residência artística reflete uma característica do processo criativo contemporâneo, o trabalho coletivo. Flávio Cro fez a obra de Portinari em Portinari, que teve a parceria para o trabalho gráfico e para a captação de imagens. A autoria coletiva tem muito a ver com essa reunião de ideias e como você constrói um mundo a partir dessa união de pensamentos coletivos, né? Entre a idealização do projeto e a execução, muita coisa pode mudar. As pesquisas do Google, onde nos davam esses lugares do Portinari, tinham, por exemplo, um lugar que chamava Hotel Cândido Portinari. Bem, vamos visitar esse local, né? E aí, quando a gente chegou lá, não existia mais o Hotel Cândido Portinari. Um dos trabalhos, a obra Pixel Art, se destaca no Videowall, mostrando uma das imagens mais presentes na memória do Belo Horizontino. Mas 2 instalações podem ser apreciadas sem ter que ir à exposição. Através do QR Code, podemos interagir com o painel de Portinari por meio da realidade aumentada. E também pelo som produzido por Fabrício Lins. Ele fala da transição da capital de Minas Gerais, de Ouro Preto, para Belo Horizonte. E eu fui pesquisar as sonoridades de ambos os locais. Na temática que eu chamei de mais do mesmo, por ver que nós mudamos, mas continuamos com a mesma essência. Isso que pode ser chamado de característica mineira, de jeitinho mineiro, é também a nossa mediocridade, que faz com que a gente saia de lá e mantenha mesmas características que nos atrasam muito. A mostra fica até 5 de agosto na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade, em BH, com entrada gratuita. O programa de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens desse Horizonte Notícias, é só acessar o tvhorizonte.com.br. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.